Olá, tudo bem? Continuando com o tópico de concentração e preparo das soluções, hoje eu vou te ensinar como preparar uma solução de carbonato de cálcio a 0,35 mol por litro. Observe que na parte inferior do diagrama eu coloquei em quadrados azuis duas fórmulas importantes que resumem basicamente o que a gente disse teoricamente nas aulas anteriores. O primeiro quadrado é a fórmula da molaridade, que é a quantidade do soluto em mols dividido pelo volume em litros. O quadrado da direita diz que o número de mols N é igual à massa dividido pela massa molar. Basicamente, essa é a equação que utilizamos para converter mols em massa ou massa em mols. Deixa eu te explicar um pouco o que tem nesse diagrama. Na parte superior esquerda, eu desenhei um balão volumétrico de 1000 ml. O soluto ou analito carbonato de cálcio aparece logo embaixo. Ele é um reagente sólido e representei como se fosse um frasco desse reagente no laboratório. A fórmula dele é cálcio, carbono e 3 oxigênios. Desenhei também no diagrama uma balança analítica, onde a gente então vai medir uma quantidade exata de carbonato de cálcio para preparar uma solução de 0,35 mol por litro. No entanto, nós ainda não sabemos qual é essa quantidade. Perceba que o fato do balão volumétrico já ser de 1000 ml ou de 1 litro faz com que minha única tarefa seja encontrar de fato a quantidade de gramas de carbonato de cálcio. Vamos então começar a responder a pergunta em laranja. Qual é a quantidade de carbonato de cálcio que devo pesar para preparar essa solução? O primeiro que precisamos fazer é calcular a quantidade de gramas de 1 mol de carbonato de cálcio. Para isso, nós precisamos ver quantos elementos tem e qual é a quantidade em mols de cada um desses elementos. Com a ajuda da tabela periódica, podemos então encontrar a massa molar total do carbonato de cálcio. 1 mol de carbonato de cálcio é igual a 1 mol de cálcio mais 1 mol de carbono mais 3 mols de oxigênio. Consultando uma tabela periódica, nós encontramos que a massa molar do cálcio é igual a 40 gramas, a massa molar do carbono é igual a 12 gramas e a massa molar de oxigênio é igual a 16 gramas. No entanto, como temos 3 oxigênios, multiplicamos 16 vezes 3. Teríamos então 48 gramas somente de oxigênio. Somando todas essas quantidades, chegamos no valor de 100 gramas, ou seja, 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas de carbonato de cálcio. Nós sabemos pela concentração da solução que 0,35 mols devem ser colocados dentro do balão volumétrico de 1000 ml. Porém, numa balança não são pesados o número de mols. Nós pesamos massa, nós pesamos gramas de algum reagente. Portanto, precisamos fazer uma conversão. Isso pode ser feito por uma regra de 3 simples, justamente com o valor de massa molar que acabamos de encontrar. 1 mol de carbonato de cálcio está para 100 gramas de carbonato de cálcio e precisamos encontrar a quantidade de gramas em somente 0,35 mols de carbonato de cálcio. Depois de fazer as contas, chegamos no valor de 35 gramas de carbonato de cálcio. É isso que responde à pergunta do exercício colocada em laranja. Então veja bem, se você estivesse no laboratório, você pesaria na balança analítica exatamente 35 gramas de carbonato de cálcio. Essas gramas então têm que ser cuidadosamente transferidas para um balão de 1000 ml. Depois você completa com água até a altura do menisco indicado no balão. Finalmente você tem então uma concentração de carbonato de cálcio a 0,35 mol por litro, como aparece no balão do canto inferior esquerdo do diagrama. A concentração então de carbonato de cálcio representada entre colchetes, que sinaliza a concentração molar, igual a 0,35. Quero te propor também o seguinte exercício. Imagina que você transfere uma determinada quantidade do balão de 1000 ml, carbonato de cálcio 0,35 molar, para um becker. Vamos imaginar uma quantidade transferida de 100 ml dessa solução. A única operação que você fez foi transferir 100 ml do balão volumétrico para o becker. A pergunta é, qual que é a concentração agora de carbonato de cálcio? Se a resposta ainda não é óbvia para você, vamos analisar da seguinte forma. Quando eu transfiro 100 ml, eu preciso necessariamente fazer alguma modificação ou no número de mols ou no volume em cima desses 100 ml para que a concentração se altere. Então, quando você pensa numa simples transferência, já que não houve uma alteração da quantidade de carbonato de cálcio, ou seja, eu não adicionei mais gramas de carbonato de cálcio a esses 100 ml e também não adicionei mais solvente, então não há por que pensar que houve uma alteração da solução. Logo,
a concentração de carbonato de cálcio dentro do beker, nesses 100 ml, continua sendo 0,35 mol por litro. Tudo bem? Até mais!